A história começa em uma base militar esquecida no extremo de Long Island, onde relatos de experimentos impossíveis começaram a surgir muito antes de alguém ousar falar em público. Testemunhas descrevem salas subterrâneas, máquinas que mexiam com a mente e jovens que jamais voltaram para casa. Nada era confirmado, mas tudo parecia grande demais para ser apenas coincidência. Com o passar dos anos, documentos vazados e memórias fragmentadas formaram um quebra-cabeça inquietante, insinuando que Montauk teria aberto portas que não pertenciam ao nosso mundo. Pessoas afirmam ter visto coisas que desafiam qualquer lógica e carregam até hoje cicatrizes que ninguém consegue explicar. E no centro de tudo isso, existe um evento final, tão estranho e tão perturbador, que muitos acreditam ter sido o verdadeiro motivo para o encerramento abrupto do projeto. Se o que dizem for real, Montauk não só tentou manipular a mente humana, como pode ter despertado algo que jamais deveria ter sido tocado. Curiosofobia. Em uma ilha isolada, no extremo leste de Long Island, encontra-se uma base militar que muitos preferem manter longe dos olhos do mundo. Montauk, com suas construções austeras e paisagens sombrias, esconde um segredo que poucos conhecem, ou ao menos poucos se atrevem a falar. É nesse lugar que, por décadas, histórias de desaparecimentos inexplicáveis começaram a se espalhar, e com elas, os primeiros rumores de experimentos secretos. Quem entrava ali parecia nunca mais voltar, e quando voltavam, não eram mais os mesmos. Nos anos 70, o governo dos Estados Unidos montou uma instalação secreta, aparentemente sem propósito, na costa deserta de Montauk. Oficialmente, o local era apenas uma base de radar militar, mas nos bastidores, algo bem mais sombrio estava sendo desenvolvido. Relatos começaram a surgir de jovens que eram recrutados para misteriosos programas de pesquisa, e logo, crianças e adolescentes desapareceram sem deixar rastros. A primeira sombra dessa história aparece em 1971, quando um grupo de adolescentes começa a ser afastado de suas famílias e levado para a base em Montauk. Sem explicações, sem perguntas. Alguns dizem que estavam sendo observados, outros falam em experimentos envolvendo controle mental, técnicas de manipulação psicológica e até viagens no tempo. Mas não era apenas o mistério dos desaparecimentos que assombrava a região. O próprio ar parecia carregado de uma energia estranha, como se a base fosse um ponto de interseção entre o mundo real e algo mais. A cada novo desaparecimento, as vozes das famílias se calavam e o silêncio se tornava ensurdecedor. Na cidadezinha ao redor, os moradores mais antigos sussurravam sobre o que viam à noite, na costa, onde o radar de Montauk se encontrava com o mar. Muitos falavam de luzes brilhantes que dançavam no céu, de sombras passageiras que pareciam se mover à sua própria vontade. Outros ainda afirmavam que ouvia-se gritos distantes, ecos de uma dor insuportável que parecia vir da própria terra. O Projeto Montauk, como seria mais tarde conhecido, é uma das histórias mais enigmáticas da Guerra Fria. Supostos experimentos de controle mental, viagem no tempo e até tentativas de abrir portais para outras dimensões estavam sendo realizados em segredo. Alguns relatam que esses experimentos não apenas afetaram os adolescentes recrutados, mas também desestabilizaram a própria natureza do espaço-tempo ao redor da base. Quem sobrevivia a essas experiências não saía incólume. O impacto nos seus corpos e mentes era irreversível. Em 1983, as autoridades anunciaram que a base seria desativada, mas o dano já estava feito. Os experimentos, no entanto, continuavam a ser sussurrados pelos corredores daquelas antigas instalações. À medida que o silêncio aumentava, a paranoia crescia. Aqueles que ousaram contar o que viam na base eram desacreditados, rotulados de loucos, mas as histórias só aumentavam. Algumas pessoas alegam até que o projeto Montauk não parou por aí, que o que acontecia em Montauk reverberava para além da ilha, espalhando um legado que nunca foi completamente desfeito.
E assim, enquanto o projeto Montauk permanecia enterrado em arquivos secretos, o mito crescia. A história de uma base isolada com suas experiências misteriosas e desaparecimentos inexplicáveis se tornava mais viva, mais envolvente, com cada novo relato. A fronteira entre realidade e ficção se tornava cada vez mais tênue, e as sombras de Montauk, como um fantasma, continuavam a perseguir aqueles que ousavam olhar para o que foi deixado para trás. Se essa investigação sobre Montauk já está mexendo com a sua curiosidade, diga o que está achando aqui nos comentários. Deixe seu like e inscreva-se no canal para continuar dentro dessa história que só fica mais estranha a cada detalhe revelado. À medida que os rumores sobre Montauk ganhavam força, algo ainda mais perturbador começava a tomar forma. Não eram apenas desaparecimentos ou jovens marcados pelo silêncio. Era a existência de testemunhos que pareciam romper qualquer noção de lógica. Pessoas que afirmavam ter visto o impossível. Homens que contavam ter sido submetidos a máquinas que mexiam com suas memórias, suas percepções, suas certezas mais íntimas. E no centro de tudo, uma estrutura oculta nas entranhas da base, onde supostamente o tempo havia deixado de ser confiável. Os relatos mais consistentes falam de câmaras subterrâneas, longos corredores metálicos e salas onde paredes inteiras vibravam com um zumbido grave, quase hipnótico. Esses supostos experimentos de controle mental eram descritos como tentativas de induzir estados alterados de consciência, levando indivíduos a ver, ouvir e sentir aquilo que não deveria existir. Alguns dizem que eram expostos a projeções mentais tão fortes que não conseguiam distinguir o real do fabricado. Outros lembram de vozes que surgiam dentro da própria mente, comandando, sugerindo, moldando pensamentos. Foi nesse ambiente que surgiram os relatos mais sombrios do projeto. A construção de uma máquina que teria sido criada para amplificar a mente humana a níveis absurdos. Segundo testemunhos, esse aparato era sustentado por cabos que serpenteavam pelo chão como veias expostas, conectados a enormes cilindros pulsantes. Acreditava-se que, através dessa máquina, alguns participantes eram capazes de materializar imagens que nasciam dentro de seus pensamentos. E cada vez que isso acontecia, a base inteira parecia tremer, como se algo invisível empurrasse as paredes. Uma das histórias mais impactantes envolve um participante anônimo que teria perdido completamente a noção da realidade durante uma sessão. Dizem que ele entrou em transe profundo, murmurando frases desconexas, até que a máquina respondeu com uma luz intensa e, diante dos olhos de quem estava presente, a sala inteira pareceu se distorcer. Alguns afirmaram que viram um rasgo no ar, uma abertura irregular, como se um tecido estivesse sendo puxado de dentro para fora. Um portal, descrevem alguns. Uma ruptura, dizem outros. O que saía dali, porém, é algo que todos relataram de maneira semelhante. Uma sombra pulsante, sem forma definida, que parecia se mover por instinto, como se procurasse algo. Depois desse episódio, muitos envolvidos juram que a base entrou em estado de caos silencioso. Pessoal sendo transferido, alas sendo seladas, documentos desaparecendo. Há quem diga que o portal continuou a se manifestar de maneira instável, abrindo-se por segundos, criando efeitos colaterais na mente dos que estavam por perto. Pesadelos intensos, lapsos de memória, alucinações que persistiam mesmo fora da base. Alguns desses testemunhos foram registrados anos depois, por pessoas que nunca se conheceram, mas que descreviam sensações idênticas. E é justamente nesse ponto que a história toma um rumo ainda mais estranho. Várias testemunhas afirmam que a criatura que teria emergido da ruptura não era apenas uma sombra, mas algo que reagia aos pensamentos humanos. Quanto mais medo alguém sentia, mais a forma se alimentava, crescendo, assumindo contornos vagos que desafiavam qualquer explicação. Isso teria levado a base a realizar intervenções desesperadas, tentando desligar a máquina, selar as câmaras, conter aquilo que havia sido trazido ao mundo.
Enquanto o pânico se espalhava pelos corredores subterrâneos, o suposto portal se tornou o símbolo máximo do que Montauk representava. Não apenas um experimento científico fora de controle, mas a possibilidade de que a mente humana fosse capaz de rasgar fronteiras que jamais deveriam ser cruzadas. E mesmo depois do desligamento da máquina, muitos acreditam que a ruptura não desapareceu por completo. Algo teria ficado aberto, algo que não poderia mais ser consertado. E a partir daquele momento, Montauk passou a carregar não apenas histórias de experimentos secretos, mas a marca de um evento que mudaria tudo para sempre. Se esses relatos sobre portais mentais e experimentos secretos estão te deixando com aquela sensação de que tem algo muito maior por trás, compartilhe sua opinião nos comentários, apoie com um like e inscreva-se no canal. Quando a base de Montauk finalmente começou a ser desativada, nada aconteceu de forma clara ou oficial. Não houve anúncio público, não houve nota formal, não houve explicação. Foi como se a instalação tivesse sido lentamente engolida por um silêncio calculado. As luzes se apagaram, os portões se fecharam, veículos militares desapareceram da região e o local passou a ser cercado por um tipo de vazio que parecia carregado de intenções. Quando a base de Montauk finalmente começou a ser desativada, nada aconteceu de forma clara ou oficial. Não houve anúncio público, não houve nota formal, não houve explicação. Foi como se a instalação tivesse sido lentamente engolida por um silêncio calculado. As luzes se apagaram, os portões se fecharam, veículos militares desapareceram da região, e o local passou a ser cercado por um tipo de vazio que parecia carregado de intenções. Alguns dos registros que vazaram anos depois descrevem operações de contenção, como se a prioridade tivesse deixado de ser o avanço científico e passado a ser evitar que qualquer vestígio daquilo que aconteceu ali pudesse vazar para o mundo exterior. Documentos misteriosos mencionam protocolos emergenciais, falhas irreversíveis e um período crítico onde a instalação teria se tornado instável de maneira imprevisível. Há inclusive quem diga que havia áreas dentro da base onde a realidade parecia distorcida depois dos experimentos, e que essas zonas foram completamente cimentadas e abandonadas. Foi nesse contexto que surgiram depoimentos de pessoas que afirmavam ter participado do projeto e que anos mais tarde começaram a recordar fragmentos de memórias que não conseguiam explicar. Relatavam sessões agonizantes, vozes que não pertenciam a nenhum ser humano conhecido e a presença constante daquele portal invisível que às vezes parecia pulsar mesmo dentro da mente. Alguns contaram que, mesmo décadas depois, ainda têm sonhos vívidos com corredores metálicos e ecos que jamais conseguem identificar. Outros, mais marcados, dizem sentir que algo saiu de lá com eles, algo que os acompanha como uma sombra silenciosa. À medida que esses testemunhos se acumulavam, começaram a circular arquivos supostamente vazados que detalhavam não apenas o funcionamento da máquina mental, mas também protocolos de segurança que reconheciam abertamente o risco de aberturas não autorizadas. Esses arquivos descrevem um último evento dentro da base, algo que teria forçado o encerramento imediato do projeto. Uma combinação de instabilidade energética, perda de controle na máquina e o reaparecimento da entidade trazida ao mundo. De acordo com esses documentos, essa criatura teria assumido uma forma mais definida, reagindo de maneira agressiva à presença humana. Vários trechos desses arquivos falam de uma operação final realizada às pressas, onde equipes inteiras teriam sido enviadas para conter o fenômeno antes que ultrapassasse os limites da instalação. Não há detalhes sobre o que aconteceu depois, apenas indicações de que a máquina foi desligada por completo e que a própria estrutura da base teria sido comprometida. Alguns relatos afirmam que aquele último contato deixou cicatrizes no local, como marcas de queimaduras, distorções no metal e sensores que jamais voltaram a funcionar corretamente. Mesmo com o fechamento da base, a história não terminou ali.
Moradores da região começaram a relatar efeitos estranhos nas semanas seguintes, sons subterrâneos que surgiam sem explicação, luzes que pareciam atravessar o solo e uma sensação constante de que o ar ao redor da instalação tinha uma eletricidade invisível. Muitas dessas pessoas nunca aceitaram a ideia de que tudo não passava de histórias inventadas. Elas acreditavam que algo esteve vivo ali dentro, algo que jamais foi completamente contido. Com o passar dos anos, o Projeto Montauk virou um mito moderno, cercado por teorias, depoimentos conflitantes e documentos que surgiam e desapareciam quase tão rápido quanto eram compartilhados. Mas por trás de toda a bruma de versões e rumores, resta uma última trilha. Algo que permanece constante em quase todos os relatos. A ideia de que a mente humana foi empurrada além de seus limites e que, ao fazer isso, tocou algo que não deveria ter tocado. Um eco que continua reverberando no tempo, silencioso e inapagável. E enquanto a base permanece abandonada, cercada por segredos que ninguém admite, Montauk segue viva na imaginação coletiva, lembrando ao mundo que certos limites, uma vez cruzados, não podem mais ser desfeitos. Se as histórias sobre Montauk realmente tocaram os limites do impossível, então ainda há muito mais escondido do que qualquer documento vazado pode revelar. E se você quer continuar explorando mistérios que desafiam a lógica como este, deixe seu like, inscreva-se no Curiosofobia e ative o sininho para não perder nenhuma nova investigação sobre os segredos que o mundo insiste em manter enterrados.